Bom, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Me chamo Walter, né? E hoje eu vim apresentar para vocês um fragmento da minha dissertação, que foi orientada pelo professor Heber Martins de Paula e vinculada ao programa de pós-graduação em modelagem e otimização da UFG, né? Então, eu vim apresentar para vocês aqui um pouco da otimização do processo de dosagem de argamassas com incorporação de resíduos de biomassa, que foi utilizado para a realização do meu trabalho, né? Então, trazendo uma breve introdução, né, das principais fontes de biomassa que a gente tem atualmente, né, para a geração de energia, os resíduos de madeira, do agronegócio, frações orgânicas de resíduos sólidos e plantas cultivadas para fins energéticos constituem, né, as principais fontes de biomassa atualmente. Ela é tida como uma energia renovável, né, e ambientalmente adequada em função de que o próprio insumo para a produção dessa energia, ela consome CO2 e depois libera esse CO2, né? Então, a gente tem, então, um ciclo fechado. A produção de energia a partir da queima de biomassa, ela tem projeções de crescimento nos próximos anos, né? E traz consigo um problema que é justamente a cinza de biomassa que é gerada a partir do processo de queima, né? É um material de difícil disposição, particulado, pode acessar rios, lençol freático, facilmente ela é suspenso em ar, né? Então a disposição desse material é um problema. Algumas proposições de geração de adubo, correção de solo já são aplicadas, mas falando sobre a construção civil, né? O aproveitamento das cinzas, normalmente ela é utilizada como material, uma adição mineral, devido à concentração de sílica que esses materiais, algumas cinzas possuem, né? Então, é atribuir um valor agregado a um material, um resíduo, na forma de adição mineral. Se a gente avalia especificamente as cinzas de biomassa, elas possuem uma alta variabilidade entre diferentes cinzas e dentro da mesma cinza, né? Alguns pontos que a gente pode trazer é a natureza do material precursor. Então, qual é a origem dessa cinza? Ela vem da queima de um cavaco de eucalipto ou um bagaço de cana-de-açúcar? Qual a tecnologia foi aplicada para a produção da bioenergia? Foi um tipo de forno diferente um do outro ou com a capacidade de queima maior? A forma de coleta do material, o local que esse material é coletado, também impacta nas características físicas e químicas da cinza, né? E quando a gente fala da aplicação que a gente está propondo, né, em argamassas, a gente tem que entender que o desempenho do sistema de argamassa, ela é muito impactada, né, pelas características físicas e químicas dos materiais constituintes e pelo traço empregado. Então, as proporções entre esses materiais. E esse sistema, ele requer propriedades muito particulares desse tipo de sistema, né? A argamassa de revestimento, propriamente dita, ela precisa de uma trabalhabilidade adequada, uma baixa retração, uma aderência ao substrato, a baixa permeabilidade à água, capacidade de absorver deformações, uma resistência mecânica adequada. Então, quando a gente se deparou a isso, com um material, um resíduo com alta variabilidade aplicado em um revestimento que sente muito a variabilidade dos materiais, a gente encontrou no delineamento uma forma de aproveitar maior essas variáveis e verificar o impacto delas na aplicação que a gente está propondo, né? Então, a gente conseguiria entender melhor os fenômenos que estavam ali acontecendo. Então, a gente fez a proposição de uma argamassa mista de cimento Portland cal hidratada com aglomerantes, e a areia utilizada foi uma areia com denominação comercial fina, né? A nossa proposição é aplicar esses materiais, a substituição da cinza de biomassa do cimento Portland por cinzas de biomassa. A primeira, a origem, né, dessas cinzas serão a casca de arroz, já muito consolidado no meio acadêmico com uma excelente pozolana, assim como o bagaço de cana-de-açúcar. E uma proposição com poucos estudos ainda é o cavaco de eucalipto, né?
que não tem um conhecimento tão aprofundado sobre as suas propriedades. Então, o desenvolvimento da pesquisa foi dividido em 4 estudos. O estudo 1, que é a caracterização preliminar dos materiais constituintes, é só uma caracterização básica mesmo. O estudo 2 já é mais importante, em que a gente aprofundou nas características, principalmente, que dão um caráter pozzolânico ao material, né? Então, composição química, mineralógica, característica da partícula e atividade pozzolânica propriamente dita. Isso fornece para a gente subsídios para entender os demais estudos. O estudo 3, foi uma restrição, a gente buscou restringir o espaço experimental, né? Então, a gente propôs substituições de 10%, 20%, 30% de cada uma das cinzas, isoladamente, para a gente ver quais seriam os limites que a gente deveria respeitar, e esses limites entrariam lá, né, como dados de entrada no delineamento central, composto central rotacional, e, posteriormente, na metodologia de superfície de resposta. Passando um rápido resumo sobre as propriedades, né, no potencial pozzolânico, a gente tem a concentração de materiais sílico-aluminosos como um importante parâmetro, né, e que a gente percebe que a cinza de casca de arroz e de bagaço de cana-de-açúcar respeitou o limite mínimo de 50% de concentração, e o cavaco de eucalipto não. A perda ao fogo, as 3 cinzas não conseguiram respeitar o requerido em norma, demonstrando, né, uma herança herdada do processo industrial de que uma queima não tão efetiva do material. Uma finura elevada, isso vem do nosso método, a gente optou por fazer um método de pré-tratamento o mínimo possível, então a gente só reduziu mesmo as dimensões desse material com uma moagem mínima, não foi suficiente para respeitar os parâmetros de norma, mas quando a gente avalia a reatividade, né, o potencial pozzolânico propriamente da cinza, a gente vê que tem muito mais relação com a estrutura amorfa ou cristalina desse material do que com os demais parâmetros. Então, a gente verificou a cinza de casca de arroz com uma reatividade muito superior ao limite de 436, né, miligramas de hidróxido de sódio por grama de amostra, e as outras 2 cinzas conseguiram demonstrar um pouco a reatividade. Trouxe também um exemplo, apenas um exemplo, né, de como a gente fez a delimitação do espaço experimental através do estudo 3. Foram avaliadas outras características, mas eu trouxe só a tração na flexão e a compressão simples para exemplo. Então, a gente fez a análise de múltiplas médias de Scott Note, né? A gente agrupou dados estatisticamente semelhantes em mesmos grupos, né? Então, a gente tem os traços destacados em amarelos dentro do mesmo grupo estatístico. Então, a gente verifica que, em relação à referência aqui, até 30% não houve comprometimento da função de tração na flexão, né? 10% de bagaço de cana-de-açúcar também não houve comprometimento. 10% de cavaco de eucalipto também não. No caso de compressão simples, a gente tem até um ganho, né, da propriedade, até 20% de substituição para casca de arroz. Até 10% mantém para bagaço de cana-de-açúcar. E até 10% de cavaco de eucalipto, a gente já tem um comprometimento da propriedade, né? Então, em função desse comportamento, a gente teve os dados de entrada do próximo passo, que eu vou apresentar a seguir. Então, o delineamento composto central rotacional de 3 fatores, né, 3 variáveis. A gente tem os fatores como o teor de cinza na argamassa. Quero destacar os pontos extrapolados, né, o ponto mínimo de menos 1,68 e o ponto alto como 1, em que a gente definiu, como a gente um delineamento para substituição, a gente não tem como fazer uma substituição negativa, né? Então, a gente definiu esse menos 1,68 como uma ausência de incorporação daquele resíduo. E o ponto alto é justamente aquele limite que a gente encontrou no estudo 3. Então, a gente definiu 20% para a casca de arroz, 10% para o cavaco de eucalipto e 10% para o bagaço de cana-de-açúcar. E as variáveis de resposta que a gente vai avaliar
é a resistência à tração na flexão, resistência à compressão simples, modo de elasticidade e absorção de água por capilaridade. Então, na matriz do delineamento, eu quero destacar, né, o ponto alto, que a gente destacou lá, 1, como sendo o limite encontrado no estudo 3. Então, 20% para casca de arroz, 10% para bagaço de cana-de-açúcar e 10% de cavaco de eucalipto. O extrapolado mínimo, né, a gente colocou como ausência de resíduo naquele traço. E o ponto superior, extrapolado superior, em que a gente tem os máximos teores trabalhados, 25 para casca de arroz, 12,54 para bagaço de cana-de-açúcar e 12,54 para cavaco de eucalipto. O ponto central, a gente repetiu ele 3 vezes, ele vai avaliar a qualidade do modelo, né, a repetitividade do método empregado, e a avaliação da desejabilidade, que vai realizar a otimização do nosso modelo. Então, em função da escala de Harrington, a gente vai avaliar a desejabilidade de determinado ponto que a gente for trabalhar, né? Então, mais posteriormente, a gente vai conseguir identificar isso de uma forma melhor. A construção do modelo, né? Então, esse foi o modelo gerado a partir dos ensaios realizados para a obtenção dessas propriedades, então, das variáveis dependentes, né? A gente tem a construção dos modelos, e através dos coeficientes de ajuste, a gente tem a verificação da qualidade do modelo, né, com resultados acima de 80%. Quero destacar nos gráficos de tração na flexão e compressão simples, o traço T13, principalmente, que é onde a gente tem a ausência de cavaco de eucalipto, então a gente verifica que houve em média, né, na média, o maior valor obtido. E o T5, que é o com maior teor de incorporação de cavaco de eucalipto, a gente tem o pior traço, né? Então, a gente consegue verificar um comprometimento em função da incorporação do cavaco de eucalipto. Se a gente verifica pelo gráfico de Pareto, a gente consegue ter uma certeza disso, né? Então, a gente tem uma influência linear significativa do cavaco de eucalipto, negativa, né? Então, à medida que eu incorporo, eu tenho a redução dessas propriedades, e a gente consegue justificar isso como a cristalinidade, a perda ao fogo desse material, resulta numa baixa reatividade, né? Então, comprometendo essas propriedades. Por outro lado, se a gente avalia as influências quadráticas, também, né, a gente vai estar avaliando as influências quadráticas do bagaço de cana-de-açúcar e da casca de arroz, negativas, demonstrando a concavidade da superfície que será gerada, a concavidade virada para baixo, né? Então, vai chegar a um ponto em que vai ter um crescimento até chegar a um ponto em que, a partir disso, há um decrescimento da propriedade. E quero destacar a influência linear da casca de arroz, positiva, né? Então, à medida que eu incorporo casca de arroz na compressão simples, há um aumento da propriedade. Então, pode-se atribuir isso a uma sílica, uma concentração de sílica alta e uma sílica amorfa, né? Uma sílica reativa. No modo de elasticidade, a gente trabalhou, né? Para o caso das argamassas de revestimento, pela redução desse módulo. A gente quer uma argamassa com resistência à compressão e à tração, né, com resistência mecânica, mas com baixo modo de elasticidade, de forma que ela consiga absorver as deformações. Então, eu quero destacar os traços referência, o traço T13, né, eles estão dentro do grupo A de resistência à tração e compressão, os maiores valores de tração e compressão, e estão dentro do grupo A do módulo de elasticidade. Maior valor de elasticidade, né? De módulo de elasticidade. E o traço T15 e T16, e o traço T13 é aquele que não possui substituição, incorporação de cavaco de eucalipto, lembrando.
E o traço T15 e T16, eles também estão no grupo A de resistência à compressão, mas aqui eles estão no grupo B de modo de elasticidade, né? Que são traços com cavaco de eucalipto. Então, a gente pode perceber que, para esses dois traços, T15 e 16, eu tenho uma resistência mecânica adequada, um módulo de elasticidade um pouco mais baixo, e que traz para mim uma tendência menor de fissuração do revestimento. Então, se a gente avalia o gráfico de Pareto, a gente tem uma influência linear negativa, né, do cavaco de eucalipto, corroborando aquele comportamento que a gente avaliou, né. Então, um aumento da porosidade e uma redução da extensão de hidratação pela incorporação do cavaco de eucalipto gera uma redução do módulo de elasticidade. No caso do módulo na absorção de água por capilaridade, quero destacar o traço T5 e T13. O T5 é com maior incorporação, tem os maiores valores de absorção de água, e o T13, por outro lado, tem os menores valores de absorção de água. Então, que é sem o cavaco de eucalipto, né? Então, o cavaco de eucalipto aumenta a porosidade da argamassa e aumenta a absorção de água desse material. Aqui eu quero destacar a influência quadrática do bagaço de cana-de-açúcar e da casca de arroz. Então, a concavidade, no caso, vai ter uma inversão de concavidade, né, para o caso da absorção de água. Chegando, finalmente, no estudo da função de desejabilidade. Então, cada coluna aqui a gente tem uma das cinzas e cada linha a gente tem uma das propriedades, né? Então, a gente tem tração, compressão, módulo e coeficiente de absorção. Pelo método, a gente consegue informar para ela se a gente quer um aumento ou uma redução da propriedade. Então, no caso da compressão, da tração e compressão, a gente vai querer um aumento da propriedade, né? No caso do módulo de elasticidade e da absorção de água para argamassa de revestimento, a gente quer uma redução do módulo e uma redução do coeficiente de absorção. Então, a gente informa para ele que é desejável esse comportamento do material. E assim ele nos fornece a desejabilidade global, né? Aqui nessa faixa de baixo. Dando um zoom, a gente consegue perceber que para o ponto de 12,54 de casca de arroz, 6,27 de bagaço de cana-de-açúcar e 6,27 de cavaco de eucalipto, a gente alcança uma desejabilidade global de 0,63. Esse ponto desejável é justamente aquele ponto central que a gente estava trabalhando, né? E se a gente avalia pela classificação de Harrington, apresentada anteriormente, a gente chega a um resultado aceitável e bom, né? Representa um avanço em relação à melhor qualidade comercial. Pelo o resultado desejável, né? A gente verificou que o cavaco de eucalipto é aquele que influencia mais na propriedade da argamassa, então a gente fixou ele a 6,27%, e a partir dele gerou a superfície de resposta. Então, a partir da variação da casca de arroz ou do bagaço de cana-de-açúcar, a gente tem uma resistência à tração provável, né? Da mesma forma aqui, gerando assim um modelo preditivo. A mesma coisa para compressão simples, fixamos em 6,27, a gente consegue variar esses pontos. Módulo de elasticidade dinâmico e absorção de água por capilaridade. Note aqui a inversão da concavidade da propriedade, né, que a gente tinha falado anteriormente. Então, como considerações finais, eu quero trazer para vocês os impactos que as características físicas, químicas e mineralógicas das cinzas geraram, né, na argamassa final. Ressaltar que a aplicação de ferramentas estatísticas proporcionou um melhor entendimento do comportamento dos materiais. O delineamento composto central rotacional associado à metodologia de superfície de resposta foram fundamentais, né, para a otimização dos teores de incorporação com a utilização de um número reduzido de dados. E a desejabilidade global demonstrou um avanço técnico em função do que se tem hoje no mercado, para o ponto de 12,54 de casca de arroz, 6,27 de bagaço de cana-de-açúcar e 6,27 de cinza de cavaco de eucalipto.
Se a gente somar todos esses teores, a gente chega num teor de 25% de incorporação em substituição ao cimento Portland. Essas foram as referências que a gente utilizou para a construção da apresentação. Gostaria de deixar meu muito obrigado pela presença de vocês e dizer que eu estou à disposição para responder dúvidas agora, e caso surja alguma dúvida ou fique alguma dúvida sem resposta, né, eu estou à disposição no meu e-mail, que está no slide, e precisando podem entrar em contato, tá bom? Muito obrigado.